angiologista e cirurgião vascular, Eduardo Fávero, tirando dúvidas sobre varizes. Doutor Eduardo Fávero, bom dia, bem-vindo ao Mundo Melhor Nativa. Bom dia, obrigado. Primeira coisa, o que são as varizes, hein? Varizes são veias dilatadas, são veias que não estão fazendo o seu papel adequadamente. Elas se dilatam, ficam tortuosas, você percebe na pele elas em alto relevo, percebe aquela veia mais esverdeada, e com isso elas não cumprem o seu papel, que é de pegar o sangue que está retido na perna e trazê-lo de volta ao coração. E são hereditárias? Passam de pai para filho? Sim, tem um componente hereditário. A gente não pode dizer que uma pessoa vá ter varizes apenas por ter uma história familiar disso. Mas como toda doença, existe um somatório de fatores de risco, dentre os quais existe um forte, que é a herança familiar. E o que mais causa as varizes? Olha, além da história familiar, o que eu posso dizer como forte fator de risco é o hormônio feminino. Daí o sexo feminino. É nítido até para quem não entende do assunto, que as mulheres têm varizes com muito mais frequência do que homens. E o fator principal para esse desencadeamento são os hormônios femininos. Vamos conversar mais? Mundo Melhor Nativa. E no Mundo Melhor Nativa, hoje falando sobre varizes, nosso convidado é o angiologista e cirurgião vascular, doutor Eduardo Fávero. Ele vai ouvir aqui agora a pergunta da Eloide. Bom dia, Eloide. Bom dia, tudo bom? Bem? O que você quer saber aqui do doutor Eduardo? Então, o que acontece? Minha filha tem 12 anos e há pouco tempo eu percebi que está bem visível as varizes na perna dela. E eu queria saber com o doutor o que eu tenho que fazer, qual o procedimento que eu tenho que tomar. 12 anos, doutor? 12 anos. 12 anos não é o mais frequente, mas a gente tem que ter em mente que, às vezes, o gatilho para o começo do surgimento de varizes na mulher é a primeira menstruação, porque você começa com a tempestade hormonal, os hormônios naturais de uma mulher adulta, e com isso as veias já podem começar a sofrer. É claro que a gente não espera que tão cedo essa pessoa já venha apresentar varizes. Existem algumas alterações que podem proporcionar isso. Alguns tipos de problema nas veias mais profundas da perna, que podem ser diagnosticadas por exame simples. Às vezes a criança, quando teve alguns problemas ao nascer e foi, como a gente diz, muito invadida, como por exemplo num CTI, muito puncionada, pode gerar algumas complicaçõezinhas que podem culminar no surgimento precoce das varizes, mas é preciso também ter em mente que, às vezes, ela pode ser uma menina muito branquinha, muito magrinha, e você pode estar notando veias na perna dela que não necessariamente sejam veias doentes. Então, o ideal é que ela seja avaliada por um profissional para que ele julgue se essas veias são mesmo varicosas ou se não são, e faça essa investigação que eu te falei, que pode ser realizada sem muito problema. É um exame que não invade a pessoa, não tem complicações e vai dar boas respostas pra gente a respeito desse caso. Valeu então, Eloide. Valeu. Obrigado. Porque assim, como eu percebo como é bem saliente, né, quando a gente passa a mão, por isso que e por ela ser mais um verde mais escura, né, que realmente ela é branquinha, magrinha, mas pelo fato de ser bem saliente, então eu imaginei que realmente fosse uma varize, que não são uma, são várias. Pois é, Eloide, eu vou te dar uma dica que talvez te ajude. A gente tem, por exemplo, áreas do corpo em que a gente tem pouca gordura, em que a pele é diretamente sobreposta ao osso, como, por exemplo, o dorso da mão e dorso dos pés. Nesses pontos, você vê as veias, elas são esverdeadas, você passa a mão, sente que elas estão em alto relevo e elas não são doentes. É uma característica dessa região. Então dá uma olhadinha se essas veias que você vê na perna da tua menina não são parecidas com essas veias que a gente vê no dorso da mão, por exemplo. Quer dizer, uma coisa não, relativamente... Elas são bem mais duras mesmo. Pode ser uma coisa relativamente normal, viu, Luiz? Bom é levar ela num médico, num profissional para avaliar direitinho, tá bom? Mas qual médico tem que levar? No pediatra mesmo? Não, o ideal é que seja um angiologista ou cirurgião vascular. Tá bom? Então tá ok. Obrigada, doutor, por tirar minhas dúvidas. Valeu, um beijo. Obrigada. Tchau. Olha, o senhor, doutor, estava falando sobre isso e a Vilma da Gamboa perguntou se existem varizes internas. Isso é um pouco controverso, porque isso é um termo de origem mais popular. Mas, assim, tem um quê de verdade. Porque existem veias mais profundas da perna que geralmente não são as veias varicosas que a gente vê na perna das pessoas. Sim. Essas veias, quando estão doentes, elas podem acelerar
o aparecimento dessas varizes que são mais visíveis. Existem veias doentes também, veias varicosas na pelve, por exemplo, ao redor do útero ou até no próprio útero. Então eu não posso dizer que não existe veracidade nesse termo, varizes internas. Sim. Mas não é o termo que eu mais gosto de utilizar, não. O assunto hoje são varizes. Angiologista Dr. Eduardo Fávero está aqui com a gente. A Maria do Socorro do Recreio pergunta: doutor, eu possuo dormência na perna quando fico muito tempo em pé. Isso pode ser por causa das varizes? Sim, pode ser. Não necessariamente as varizes são sempre as culpadas da dormência. Mas uma pessoa que tenha varizes pode ter dormência e não necessariamente em pé, qualquer posição. Mas é bom lembrar que a dormência às vezes está relacionada com a compressão de algum nervo periférico, como aquele nervo do cotovelo, quando a gente dá uma topada e leva um choque, por exemplo. Sei. Então, a princípio, qualquer tipo de dormência em que, mudando-se a posição, ela cessa espontaneamente, vira um formigamentozinho e cessa, tende a não ser nada de grave, não. Tende a ser natural. Não tem nada a ver necessariamente com varizes. Não necessariamente. A Mônica de São Gonçalo faz uma pergunta interessante. Os remédios, comprar remédio na farmácia, ajuda? E ela pergunta qual o componente principal para melhorar das varizes. Os remédios, tem uma gama de remédios que podem beneficiar o paciente com varizes. Tem vários tipos de componente químico que podem ser úteis, inclusive alguns deles associados, uns potencializam os outros, mas o remédio em si, ele costuma trazer um alívio para as sensações ruins do paciente. Então, quando você visa um tratamento medicamentoso, você está esperando dar uma amenizada naquelas sensações ruins que ele tem, como peso, como cansaço, como câimbras recorrentes, como inchaço, mas não vai tratar efetivamente a causa do problema, que são as varizes. Por exemplo, o paciente que vê varizes na sua perna não vai deixar de vê-las por fazer uso de medicação. Então, remédio... Bom, e lembrando também que remédio só depois da consulta com o médico, né? Com certeza. Não é esse negócio de vai na farmácia, compra qualquer remédio, me dá um remédio pra varize aí. Não é assim que funciona, não. E também Laurineide de Vilar dos Teles diz o seguinte: já passei por cirurgia, mas ainda sinto muita cãibra. O que posso fazer? Preciso reavaliar você de novo, Laurineide, porque uma pessoa que operou uma vez não necessariamente está livre das varizes para sempre. É bom lembrar que quando se opera as varizes, você retira as veias que estão doentes da perna do paciente. Mas os motivos que o fazem ter veias doentes vão continuar. Por exemplo, se você tem história familiar, você continua tendo tendência genética. Se você é mulher, você vai continuar com os hormônios femininos agindo nas suas veias. Então, no futuro, mesmo tendo operado, você pode vir a ter novas veias e até precisar de uma nova cirurgia. As câimbras, existem várias razões para a gente ter câimbras. Você tem que pensar numa câimbra excessiva, recorrente, repetitiva. Essa sim poderia ter mais a ver com a história das varizes, e principalmente se ela acontece à noite. Às vezes o paciente é acordado por uma câimbra. Isso costuma ter uma forte relação com varizes. Último bloco do nosso papo aqui com o angiologista cirurgião vascular, Dr. Eduardo Fávero. Elaine de Itaboraí perguntou se tem algum alimento proibido para quem tem problemas de varizes, doutor. Não tem nenhum alimento proibido, não. O que você tem que ter de preocupação em relação à dieta é manter o peso, porque o sobrepeso é um fator de risco para o desenvolvimento de varizes. Então, qualquer comida você pode comer, contanto que você tenha parcimônia e evite sobrepeso. Contanto que não coma demais. Tem uma pergunta aqui, a Maria das Graças, ela é de Magé. Ela diz o seguinte: quando tive minha filha, apareceu uma varize da virilha até o pé, mas não me incomoda. Devo operar ou fazer algum tratamento? Olha, a grosso modo, uma variz que aparece da virilha até o pé pode ser a sua safena. Esse é o trajeto habitual da safena. Quando a safena está doente, ela pode te trazer algumas complicações. Ela não necessariamente está doente só por você estar percebendo a presença dela. Mas seria importante que você fosse avaliada por um cirurgião vascular, porque se você empurrar essa veia doente com a barriga, você pode ter algumas complicações, sim. Quer dizer, é bom ver se está tudo certo, né? Se não tem nenhum problema, tal. Se não tiver problema nenhum, beleza. Mas é bom averiguar. E agora a solução para as varizes. Sim, milagres acontecem. Doutor, o tratamento a laser, as aplicações resolvem mesmo?
Sim, resolvem. A princípio, a aplicação e laser que se faz no consultório é tratamento dos vasinhos. É bom ficar claro que as varizes são aquelas veias mais grossas, tortuosas, que você passa a mão na pele e sente que está em alto relevo, não são os vasinhos. Sei. Variz geralmente tem indicação cirúrgica, nem sempre, mas a maneira mais efetiva de se tratar as varizes, de acabar, por exemplo, com o incômodo estético da presença das varizes na perna, costuma ser cirurgia. Quando a gente fala de aplicação através de injeçõezinhas e de laser no consultório, Sei. a gente está falando daqueles vasinhos, bem fininhos, de cor mais vinhosa, parece uma teia de aranha, você passa a mão, não sente que está em alto relevo. O tratamento costuma ser eficaz, sim. Eu não tenho como dizer aqui, por exemplo, que é uma pergunta constante no consultório, qual é melhor, se é laser ou se é injeção. Não tem um melhor do que o outro. Cada ferramenta age de uma maneira diferente e, frequentemente, uma complementa a outra. Mas sim, a tua pergunta foi se é eficaz, se tem jeito sim. As pessoas deixam acumular um pouco, só vão ao consultório quando já tem muitos vasos. Isso às vezes faz o tratamento se arrastar um pouquinho mais. Mas tem jeito, o resultado estético do tratamento, tanto por injeção quanto por laser, é sempre muito bom. E vocês estavam comentando aqui, a Moniquinha estava perguntando dos homens, né? Que os homens normalmente têm medo de ir ao médico e tal, deixam para a última hora. E o doutor estava falando que no caso dos homens, normalmente são umas veias maiores, mais grossas, não é isso, doutor? O homem para chegar e ir ao consultório, ele tem que estar com muita veia na perna. Quase morrendo. Geralmente está com muitas veias na perna e muitas veias grossas. Ou então ele tem uma mulher muito forte que consegue arrastá-lo até o consultório. Mas o tratamento dessas veias bastante grossas costuma ser cirurgia e aí entra um outro aspecto. O laser, que as pessoas conhecem muito para tratar vasinhos, ele pode ser usado também de maneira cirúrgica. Existe o laser cirúrgico que pode ser usado em cirurgia para tratar essas veias grossas e o paciente se recupera de uma maneira muito mais rápida, muito mais confortável, porque a cirurgia se torna menos agressiva e principalmente se torna mais estética, porque frequentemente eu posso operar um paciente sem fazer corte na perna dele. E uma última pergunta, doutor. A varize, ela é só um problema estético? Não, de jeito nenhum. Ela começa como um problema estético geralmente. Principalmente nas mulheres, antes dela começar a ter as sensações ruins e as complicações, aquela veia já chamou a atenção dela quando ela foi botar um short ou uma saia. Mas ela não é um problema estético, não. Ela é um problema de saúde que deve ser tratado e que a longo prazo pode trazer complicações muito sérias para a vida de uma pessoa. Então a gente espera que o senhor volte aqui para nos esclarecer e sempre lembrar da importância do tratamento contra as varizes. Isso aí, varize não é só problema estético, viu? É problema de saúde. Tem que cuidar. Doutor Eduardo Fávero, muito obrigado pela presença aqui no Mundo Melhor Nativa. De nada, eu que agradeço. E, por favor, deixe o seu telefone de contato. O telefone do consultório é 3322-1038. Repita. 3322-1038. Só quarta-feira, né? Só quarta-feira, dei uma folguinha pra secretária hoje. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Até a próxima. Até. Obrigada, doutor. Até a próxima. Volte aqui e faça o nosso mundo melhor e suma com as nossas varizes. Por favor. Obrigado. E o Mundo Melhor Nativa volta amanhã, Moniquinha. Ô, Zé Costa. Amanhã o doutor Ricardo Tonassi vai estar por aqui. Exatamente. Vamos estar conversando com o doutor Ricardo Tonassi, advogado aqui no Mundo Melhor Nativa. Direito dos funcionários que faltam. Opa! Quem falta tem direito também, é? Amanhã é São Vamos Jorge. saber. Vamos saber sobre isso. Então, um grande beijo. Um grande abraço E até amanhã.